é que construir um negócio não é um trote, é uma maratona, né? Você tem que enxergar com clareza esses tijolos sendo colocados um em cima do outro e você ter a capacidade de dar um passo para trás e enxergar esse cenário, esse quadro que está sendo desenhado lentamente, né? Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista. Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses, quais seriam as 2 perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você. Quais seriam as 2 perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21 98891 4282, ou enviando um e-mail para mim para falecom@thiagocompan.com.br. Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. O Ivapor tem apoio master da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com os nossos convidados de hoje, o Daniel Daia e o Vitor Felipe. Daniel e Vitor, vocês estão preparados para decolar? Super preparado, cara. Obrigado pelo convite. Queria agradecer, como eu tinha comentado com você no começo, como a gente está começando agora, né? Todo tipo de publicidade, todo tipo de envolvimento, tanto com mídia quanto com esse tipo de participação, é super, super positivo, né? Sim. Vamos embora, Thiago. Obrigado mesmo aí pelo convite. Como o Daniel falou, sempre qualquer tipo de oportunidade assim é bacana pra gente. Até para a gente compartilhar um pouco das experiências que a gente tem tido com a nossa startup. Né? Perfeito. O Daniel e o Vitor são os fundadores do Spot Shop, que é um aplicativo onde você poderá ver novidades e promoções das melhores lojas nos seus shoppings favoritos em um só aplicativo. Daniel e Vitor, aproveita e fala mais um pouco de vocês. Bom, posso começar, Vitor? Manda bala. Beleza, deixa eu contar um pouquinho para mim, né? Eu me chamo Daniel Daia, nasci em Salvador, vim para São Paulo com 2 anos de idade, minha família toda é baiana, acabei vindo para cá bem cedo, com 2 anos. Meu início de experiência com empreendedorismo foi mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos. Na época, a Apple estava lançando o primeiro iPhone, né? Isso foi em 2007, eu tô com 21 agora, isso foi em 2007. E naquela época o iPhone vinha bloqueado só para AT&T. Então o que isso significa? Quando você comprava lá nos Estados Unidos e você trazia aqui de volta para o Brasil, ele não funcionava nas operadoras brasileiras. E aí começou-se uma movimentação no meio dos hackers, né, para poder tentar quebrar isso. E alguns procedimentos para tentar quebrar isso foram divulgados na internet, então as pessoas começaram a comprar os aparelhos nos Estados Unidos e levando para fora, né? Naquela época acabou tendo mais celulares fora dos Estados Unidos do que dentro, por causa desse desbloqueio, né? E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a desbloquear esses celulares. Eu cobrava R$50 para desbloquear de amigos do meu pai, enfim, dessa galera. E eu sempre gostei muito de escrever, sempre curti ter blog, participar da internet, presença nas redes, etc. E aí eu abri um blog em 2008 por aí, chamado Apple to All, em que eu pegava esses tutoriais, né, pegava essas dicas que o pessoal dava sobre desbloqueio e traduzia para português e divulgava para todo mundo fazer. Então eu comecei a espalhar essas ilegalidades aí no iPhone, né? Enfim, o blog começou a dar certo, a gente começou a ter bastante visita. O blog durou mais ou menos uns 3, 4 anos, né? Eu cobri assim vários eventos de desenvolvedores da Apple, cobri, enfim, os lançamentos, cobri tudo relativo à Apple, né? Naquela época era meio que meu time de futebol. Sim. Continua sendo, de certa forma. E aí, no meio do ensino médio lá, né? Mais ou menos em acho que 2010, por aí, acabei largando um pouco o blog, comecei a trabalhar um pouco com eventos, com festa, né? Aí quando eu tinha 17, eu abri junto com uns amigos uma empresa de formatura de colegial, né? E acabei tocando nos 2 anos seguintes um pouco também esse negócio, voltei agora também para a área, e a gente fazia naquela época as principais formaturas de colégio, então era uma experiência bem legal. E aí voltei no ano passado, né, junto com o Vitor, pra gente trabalhar no Spot Shop, né? A ideia do Spot Shop é que você possa entrar num shopping, tirar o celular do bolso, abrir o aplicativo, digitar a palavra que você quer, a carteira, por exemplo, e receber as principais ofertas das carteiras, né? Essa tentativa de unir o meio digital com o meio físico, né? E aí começamos a desenvolver juntos lá na incubadora de negócios da SPM o projeto, enfim, estamos começando agora.
tem mais ou menos um mês eu comecei como colunista lá no Mac Magazine, que é um portal que eu sempre admirava desde pequeno. Até tem umas histórias engraçadas, na época eu copiava eles no meu site, aí o dono me xingava no e-mail, eu brigava com ele, a gente acabou fazendo parceria esse ano, super legal. E é basicamente isso, né? Um resuminho da minha história. Vitor. Bom, sou o Vitor Felipe, sou aqui de São Paulo mesmo e, na verdade, eu já morei em alguns lugares, lá no Rio de Janeiro, morei já no litoral aqui de São Paulo, passei um tempinho no Canadá também. Isso me deu uma rodagem boa de entender um pouco como funciona diferentes públicos. Me formei em publicidade na SPM e desde então eu tenho me dedicado ao Spot Shop. Na época tudo começou com o meu projetinho de TCC e já tem acho, mais ou menos um ano e pouco que a gente vem trabalhando nesse projeto e evoluindo ele até a gente chegar no Spot Shop que a gente tem hoje. Deixa eu só complementar, acho que eu não comentei sobre a minha formação, né? Eu fiz 2 anos de Direito na PUC São Paulo, aí acabei trancando, e agora eu faço SPM também, eu faço Sistema de Informação, é uma graduação lá nova na SPM, e tô lá já tem mais ou menos uns 2 anos. E como é que foi que vocês pensaram nesse aplicativo, né? Foi um insight, foi uma sacada, vocês viram uma lacuna no mercado, como é que foi isso? Cara, pra ser bem sincero com você, eu não me recordo exatamente como foi a sacada. Pra falar a verdade, eu acho que a ideia foi germinando naturalmente na minha cabeça, e acho que na cabeça do Vitor foi mais ou menos assim também, né? Eu lembro, eu tive uma primeira reunião, voltando um pouquinho, lá no ensino médio eu tenho um grande amigo meu chamado Alexandre Charro, né? O pai dele chama-se Marco Charro, ele foi executivo na área de shopping centers, hoje ele é diretor de operações lá no grupo Vitor Malzoni, e aí ele me chamou para uma reunião, né, para comentar sobre um aplicativo que ele teve uma ideia lá no prédio do escritório dele. E conversando com ele, a gente bateu um papo sobre como a experiência de compra no shopping centers, assim, nas últimas décadas, se manteve mais ou menos a mesma, né? Você tem uma puta de uma polarização. Dentro do shopping center você não tem nenhuma experiência digital, os shoppings praticamente não investem nesse tipo de experiência, algo que pudesse complementar a experiência de compra no shopping. E existe o e-commerce, que as pessoas gostam de comprar, só que é uma parcela muito pequena da população, né? Se eu não me engano, acho que menos de 10% da população compra online atualmente. Então essa ideia foi, depois dessa conversa com o Marco, foi germinando naturalmente, né? A minha ideia no começo era tentar vender esse serviço como, enfim, um serviço para as lojas em si, no sentido de que elas criavam da forma como elas quiserem esse modelo, sem influência nossa, meio que vender uma solução pronta. E aí, como eu comentei, eu fui lá na incubadora tentar compartilhar essa minha ideia com o professor, o coordenador, e acabei conhecendo o Vitor lá. Daí acho que o resto é história. Conta aí um pouco, Vitor, da sua visão. Então, como o Daniel falou, acabou que a gente veio de 2 origens diferentes e acabou se encontrando no meio do caminho, juntando os pontos fortes que cada um tinha, né? No meu caso, isso começou lá no TCC. Eu sabia que eu queria empreender, então aproveitei esse momento para fazer todo o trabalho voltado a alguma coisa que fosse factível, que eu realmente pudesse implementar no futuro. E eu tinha essa ideia de que a experiência de compra podia ser melhor. A gente podia ter alguma forma de juntar os pontos fortes do e-commerce, os pontos fortes do digital e trazer isso para as lojas físicas, né? E aí as coisas foram evoluindo e tal, não sei o quê. Eu lembro que na época de TCC era uma coisa bem primária, assim, e é um processo de evolução mesmo, né? Não aconteceu do dia para a noite de falar, putz, o Spot Shop vai ser assim e maravilha, sabe? Teve todo esse processo, inclusive com a junção do meu projeto com o projeto do Daniel, e acabou resultando no que a gente tem hoje. E é muito engraçado porque empreender é meio como formar a personalidade de alguém, assim. Eu, pelo menos, sinto isso. As coisas vão se modificando e você perde um pouco o controle e a linha do que o seu produto está se tornando. E quando você vai ver, ele tem uma cara X que você jamais imaginaria lá no começo, né, Vitor? Você deve concordar comigo, você também, Thiago. Nossa, há 2 anos atrás eu jamais imaginaria que a gente ia estar do jeito que está hoje, com esse formato. E o que eu posso dizer é que a coisa evoluiu para algo muito melhor, né?
E o mais engraçado foi isso, né? Que vocês não se conheciam e por uma ideia que uma complementava a outra e é praticamente parecida, né? Se juntaram e fizeram isso, né? Então você vê como o poder do networking ali, de estar no lugar certo na hora certa, que foi quase isso também, né? É poderoso. Até nesse tema, Thiago, que eu queria comentar é o seguinte: o poder do networking, concordo plenamente nisso, e tá no lugar certo na hora certa. Inclusive aconteceu uma coincidência esses dias, um grande, acho que o maior investidor anjo do Brasil publicou uma matéria no Facebook contando um pouco sobre experiência digital no varejo, enfim, uma palestra que ele ia dar. Eu despretensiosamente marquei o Vitor lá nos comentários, e o Vitor acho que fez uma pergunta, algo do tipo assim: vai rolar online? Eu posso assistir online? Com poucas esperanças que ele fosse de fato responder o post. Aí ele acabou respondendo. E eu e o Vitor temos uma característica que a gente tenta aproveitar qualquer tipo de contato para fazer o nosso pitch de elevador com uma pessoa. Então o que eu fiz? Peguei lá 2 parágrafos que eu costumo escrever para as pessoas contando como é o Spot Shop, colei e botei a matéria que saiu semana passada na Startse. Na hora ele já marcou um amigo dele, um sócio dele, já pediu para adicionar ele no Facebook, o cara já me adicionou no Facebook, em 1 minuto eu mandei o resumo, no mesmo segundo o cara já respondeu, a gente marcou uma reunião em Alphaville, foi uma das melhores reuniões que a gente já teve, isso ontem na verdade, quarta-feira. Então é realmente impressionante como os pontos se ligam com facilidade, né? E outra coisa também que você levantou que é muito legal, o pessoal pensa que Facebook é só para ficar vendo a vida dos outros, ficar vendo besteira, né? Se você souber usar a ferramenta como vocês usaram, pô, consegue muito mais coisa, né? Eu costumo dizer que o Facebook me conhece mais do que a minha mãe, né? As pessoas às vezes falam assim: pô, você fica usando o Facebook, seu viciado em Facebook, só usa pra poder ver a vida das pessoas. Eu falo assim: cara, se você soubesse a pouca quantidade de post, de foto da vida dos outros que tem no meu Facebook, por quê? Porque eu fico clicando, eu não clico e não dou like em foto, né? Tipo, curto também, mas eu vejo muita matéria, muito artigo de tecnologia, enfim, negócios, e aí o Facebook acaba entendendo que eu curto esse tipo de coisa e começa a me mostrar esse tipo de coisa, né? Acho que com o Vitor é semelhante também. É bem parecido. A parte social mesmo do Facebook acaba que eu deixo de lado, eu uso mais para pegar conteúdo e acaba que acontece esse tipo de coisa que o Daniel contou, né? Muito bom. Eu acho que o bacana da nossa história, assim, da forma que a gente se encontrou, é que teve muito de maturidade e de deixar o orgulho de lado, né, para a gente ter consciência de que seria muito melhor para os dois que a gente se juntasse naquele momento e hoje tá do jeito que tá. Perfeito. E até agora, qual foi o pior momento de vocês como empreendedor? Esse pior momento, como vocês superaram ele e qual foi a maior lição que vocês tiraram desse evento? Eu acho que talvez o pior momento como empreendedor, para mim, foram dois, na verdade. Em 2013, lá com a empresa de formatura, a gente acabou não fechando praticamente nada naquele ano. A gente tinha uma puta expectativa e acabou não se concretizando, diferente do que tá atualmente. E acho que no final do ano passado, até eu comento com o Vitor que essa foi talvez a pior época da minha vida, né? De, assim, agosto até final de novembro eu tava bastante mal, eu tava com as provas atolando na minha cabeça na faculdade, eu havia deixado um pouco de lado a faculdade, então eu fiquei meio confuso nisso, praticamente não saía, a gente só trabalhava, só estudava, as coisas estavam demorando para acontecer, e eu muitas vezes, às vezes, sentia vontade de desistir, né? E o que eu tiro disso, o que eu consegui aprender nesses últimos tempos, que foram importantes até para minha formação, esse início de vida de empreendedor, é que construir um negócio não é um trote, é uma maratona, né? Você tem que enxergar com clareza esses tijolos sendo colocados um em cima do outro e você ter a capacidade de dar um passo para trás e enxergar esse cenário, esse quadro que está sendo desenhado lentamente, né? Então, por exemplo, quando uma coisa dá errado, quando uma coisa não dá certo, é só um rompimentozinho num tijolo. Se você der um passo para trás e olhar o muro que está se erguendo, ele continua firme, ele continua estável, né? Então, acho que eu diria que talvez essa é a melhor lição que eu aprendi. No meu caso, assim, foi no meio do ano passado, um pouquinho antes de eu conhecer o Daniel, eu estava passando por um momento complicadíssimo, talvez até se demorasse um pouquinho mais eu já ia ter desistido de empreender, porque a mesma coisa, as coisas estavam demorando para andar, eu não tinha nenhum resultado tangível na mão, e aí quando você tenta se apoiar na família, a família começa a sugerir ou então dar uma pressionada para você arrumar um emprego e aí acaba que você fica com o lado social todo abalado, o seu emocional vai para o chão
E é complicado, assim, né? Mas depois, quando tudo começa a voltar a andar, você percebe que, no final das contas, nada é mais importante do que seus objetivos ali, do que a missão que você quer cumprir. Enquanto você estiver consciente do que você está fazendo, se você colocar os prazos certos para você, ignora todo mundo mesmo e corre atrás do que você quer. Ninguém tem condição de saber o que está na sua cabeça para poder te julgar ou saber o que é melhor para você, né? Então, fixa a cabeça nos seus objetivos que tudo começa a andar. É isso até que eu ia falar mesmo, né? A pessoa não tá na sua cabeça pra saber. Você tem a visão certa daquilo que vai acontecer. Só que aí volta pro que o Daniel falou, né? Que não é um trote, é uma maratona. Então vocês têm a visão, vocês sabem pra onde tem que ir, só que tem que, às vezes, levar um pouquinho mais de tempo. E acontece, né, cara? Uma hora vai acontecer e vai deslanchar. Uhum. Eu acho que É bem complicado mesmo, né? É o que muita gente fala sobre os picos e vales emocionais que existem de empreender, né? Um dia você acorda achando que vai dominar o mundo, no outro dia você tá desesperado, não sabe o que fazer. Sim. O que eu ia só complementar é que a mídia vende o empreendedorismo como algo um pouco mentiroso, na verdade, porque você vai ver o filme do Facebook, o cara coloca uma empresa de pé em algumas semanas, e na verdade não é assim, né? Então as pessoas acabam chegando, vai abrir minha startup e em 1 mês e meio eu tô milionário, eu vou vender por bilhões, entendeu? E acaba se tornando exatamente o oposto. Exato. E, na visão de vocês, qual o ponto a melhorar? Bom, vamos lá. Eu sou extremamente ansioso. Assim, às vezes eu sou ansioso num nível patológico. E eu sou extremamente não, mas eu sou um pouco desorganizado, na verdade. Eu tenho um pouco de dificuldade em me organizar, tanto com e-mail, tanto com calendário. Estou melhorando bastante. Acho que isso é um ponto que eu trabalho diariamente. Talvez essa dificuldade de dividir bem as coisas, né? De você poder controlar o seu tempo de forma que ele possa, enfim, de fato render. Bom, acho que pegando mais do ponto de vista da empresa, assim, um ponto que a gente precisa melhorar urgente é ter braço para trabalhar, que o trabalho da comissão vai ficar mais difícil do que o que a gente consegue suportar só nós três, né? O Spot Shop vai ser lançado em maio, né? Isso. Pelo que eu vi lá na Startse, vai começar em São Paulo. Já tem um shopping já em vista. Já temos um shopping em vista, assim, a gente tem combinado de não falar nada, enfim, de não dizer qual que é o shopping, pelo menos até o lançamento, né, pegar a galera de surpresa, mas, assim, é um dos shoppings mais movimentados de São Paulo, um dos shoppings mais bacanas, é um shopping que as novidades costumam chegar primeiro, né, ele é tido como, o shopping de São Paulo, como a vitrine dos shoppings. Então, assim, foi uma puta de uma oportunidade a gente conseguir começar lá. Você meio que já deu a pista que muita gente vai matar, né? Bom, aí pra entendedor basta a minha palavra. E em contrapartida, qual o ponto forte de vocês? Putz, meu ponto forte que eu diria é que eu gosto muito de pessoas, então eu tenho prazer de poder apresentar a empresa, eu tenho prazer de conversar com as pessoas sobre a empresa, eu tenho o prazer desse jogo de negociar, de cativar o empreendedor, de cativar o investidor, o parceiro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é fazer com que pessoas, tanto desconhecidas quanto conhecidas, possam embarcar junto comigo nessa missão que a gente tem de fazer com que as lojas se comuniquem com facilidade com o usuário dentro do shopping. Eu tenho um puta prazer de fazer isso e eu acho que faço isso bem. Eu diria que esse é talvez a minha melhor qualidade, né? Eu acho que, assim, um dos principais pontos fortes que tanto eu quanto a empresa como um todo tem, né, como a gente conduz as coisas, é a visão que a gente tem de onde a gente quer chegar, né? E além disso, a gente consegue enxergar muito bem a perspectiva do outro, né? Então, a gente sempre tenta moldar tudo para entregar a melhor mensagem, seja para qual público for. Isso acho que tem facilitado bastante as parcerias que a gente tem feito. Perfeito. Vocês já estão planejando alguma coisa para o Rio de Janeiro? Putz, coincidentemente, a gente acabou de descobrir um concorrente lá no Rio de Janeiro. Ó? Parece que ele acabou de ser comentado aqui. Na verdade, eu não sei pronunciar o nome dele. A gente tem planos pro Rio de Janeiro, sim. Inclusive, esse parceiro nosso do shopping, a empresa que está por trás desse shopping, tem empreendimentos no Rio de Janeiro e a gente já tem conversas adiantadas aí para começar a implementar lá, sim. Beleza.
E o que na empresa de vocês faz vocês acordarem cheio de garra todos os dias, essa motivação a mais? Como eu comentei para você, a gente tem muito clara essa visão, né? A visão da onde a gente quer chegar. E talvez para quem não empreende, esse conceito de visão não seja tão claro, mas eu costumo dizer que é o seguinte: imaginem que estão fazendo um filme sobre a história da sua empresa. Como que esse filme vai ser descrito? Como que as pessoas vão, daqui a 20 anos, estar usando o seu produto e o que o seu produto vai impactar na vida dessas milhares de pessoas. Então, é tentar imaginar isso como um filme com começo, meio e fim, e você ter muito claro esse fim, aonde você quer chegar, e ficar relembrando disso o tempo inteiro. Então, eu acho que acordar e imaginar as pessoas, enfim, entrando num outlet em Miami ou num shopping na Argentina e tirando o celular do bolso e, enfim, recebendo todas as ofertas que estão disponíveis lá, digitando a palavra maquiagem e receber, enfim, todos os descontos de maquiagem, todos os produtos mais interessantes. Eu acho que isso que me faz acordar de manhã, né? Há um tempo atrás, eu sou meio viciado pelo Steve Jobs, né? Tipo, eu tenho um quadro dele no meu quarto, é uma coisa meio doentia, assim, desde moleque, desde criança, eu sou meio viciado nele. E há muito tempo atrás eu assistia todo dia de manhã, assim, bastante de manhã, aquele vídeo dele, daquele discurso em Stanford que ele dava, né? Assim, na verdade, um dos meus vídeos favoritos do YouTube. Eu acho que ele conta 3 histórias que são fascinantes e, enfim, eu costumo me lembrar muito, muito disso, né? Tanto quando eu acordo quanto quando eu faço as coisas que eu tento fazer. Acho que é isso. Bom, acho que, assim, até complementando isso que o Daniel falou, para mim, o que é mais empolgante, assim, é a possibilidade de você ter algum impacto positivo na vida das pessoas envolvidas, né? Então, seja gerando um resultado para um cliente, seja fazendo uma parceria que possa gerar resultados para o parceiro, inclusive até tudo que permeia a nossa equipe, assim, né? Então, saber que com isso que a gente tem na mão hoje, a gente consegue realmente fazer alguma coisa significativa e gerar um impacto positivo na vida das pessoas que estão com a gente, é muito bacana, assim. É o que guia mesmo essa vontade de empreender que eu tenho. Perfeito. E o que vocês fazem hoje na empresa que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para vocês? Eu acho que eu costumo comentar com o Vitor bastante, um diferencial da nossa empresa, é que a gente procura ter uma identidade visual mesmo, sensorial única, né? Então você vê desde a cor do nosso logo até o fato dele ser meio fofinho, né? Eu costumo dizer que na verdade, até o Steve Jobs fala isso, mas as imagens da sua empresa tem que dar vontade de dar uma mordidinha. Então a gente sempre busca isso, né? Fazer com que o cara olhe e ele sinta um puta de um conforto em usar o aplicativo, né? Inclusive quando a gente lançar lá em maio, essa é a ideia. A gente tem, acho que um diferencial também, a gente tem parceiros muito bons, a gente conseguiu uma rede de contatos excelente de diversos, enfim, executivos de shopping. Eu tenho a sorte do meu pai ter empresa de tecnologia há 25 anos, então ele é extremamente bem conectado em todas essas parcerias de shopping, desde empresas de publicidade até, como eu falei, executivos da área de shopping. E o time, né, que a gente está formando, né, fala também da incubadora de negócios lá da SPM, o professor José Balian, que tem um puta de um apoio pra gente. O pessoal que tem projeto incubado lá também, em especial meu amigo Giovanni Salvador, ele é CEO de uma fábrica de software chamada Bossa Inova, tá fazendo um trabalho bem legal também, tem a minha idade, assim, tá surpreendendo, faturando bastante. E sim, inclusive o Henrique Calandro do All Jobs, né, que ajuda bastante a gente no começo. Até a gente tá fazendo essa entrevista com o do Henrique, né? O Henrique que fez a conexão. É verdade. E assim, eu acho que complementando isso que o Daniel falou, desse nosso cuidado de oferecer toda uma sensação bacana em todos os pontos de contato que a gente tem, esse cuidado quase que excessivo que a gente tem de fazer tudo, assim. Um perfeccionismo que pode ser considerado ruim para outras pessoas, mas a gente não dá ponto sem nó, sabe? Tudo que for e-mail que a gente manda, a gente tem o maior cuidado do mundo para escrever. Toda a proposta comercial que a gente manda, a gente tenta caprichar o máximo possível e acaba que isso resulta numa qualidade de serviço que você não vê facilmente por aí. E se vocês pudessem ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, com certeza absoluta,
O meu mentor fictício seria Steve Jobs. Acho que falam Quem não sabia, né? Quem não sabia. Acho que falam que as pessoas que têm conversas com ele, assim, esporadicamente, dizem que é algo meio iluminador, assim, diferente de tudo que as pessoas já ouviram. Então, tenho muita curiosidade em saber. Inclusive, ele é mentor do Mark Zuckerberg, assim, ele foi mentor de vários empreendedores novos aí dessa nova geração. Cara, eu acho um dos caras mais fenomenais da atualidade, assim, que pode fazer realmente mudanças significativas para a humanidade, o Elon Musk. O cara é o que vem quebrando um monte de paradigma aí, peitando um monte de indústria e o cara parece ser extremamente agressivo nos negócios, né? Isso eu admiro pra caramba. Com certeza, ele tá mudando tudo mesmo, né, cara? O Elon Musk tá foda. Sim, na minha opinião, o Elon Musk em primeiro e o Travis Kalanick, CEO do Uber, em segundo, são os dois mais visionários da atualidade, assim. O Elon Musk, ele... Cara, quem é que jamais imaginaria que ele fez o que ele tá fazendo, né? Assim, é surreal. É uma bola cheia atrás da outra. Não, você pega a indústria aeroespacial, o cara me chega em 5 anos, pousa um foguete, sabe? Enquanto os caras estão aí há sei lá quantos anos e explodindo o foguete à torta direita. Sim. É verdade. É o que já tinha até visto falar, né, que ele foi a inspiração pra fazer o Tony Stark. Eu vi isso também. Pra ver a genialidade dele, né? Eu vi isso também. Na verdade, ele e os sócios inventaram o pagamento online, né? O que foi o PayPal. Esse conceito de pagar online, quem inventou foram eles. E aí, enfim, Tesla, SpaceX, etc. A galera que fundou o PayPal é chamada, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, The PayPal Mafia. Não. São os cinco cofundadores do PayPal. Eu vou falar pra vocês o que os caras fundaram depois. Eu já ouvi alguma coisa do tipo que praticamente a maioria das coisas do Vale do Silício tem mãozinha deles ali, né? Sim. PayPal Mafia, os caras que fundaram o PayPal. O David Sachs criou o Yammer. Rolf Botha é um dos sócios da Sequoia Capital agora. O Chad Hurley, Steven Chen e mais outros 3 criaram o YouTube. O Elon Musk criou a Tesla, SpaceX e SolarCity. O Peter Thiel, que é um dos principais, investiu $500 mil no Facebook quando não era nada, que hoje vale 1,9 bi. Ele criou o Palantir, que é uma das 10 startups mais valiosas do mundo, que faz inteligência para a CIA. Enfim, o criador do Quora, diversos sites, assim, os caras são fenomenais. Foda, muito bom, cara. E vamos ver se vai ter alguém por aí pelos próximos 5 anos, eu ver o que eles vão fazer, né? E eu espero que vocês consigam eles como mentores também, né? Que é o Steve Jobs não, mas o Elon Musk seria... Quem sabe um dia. 24 horas aí, cara, dá pra absorver muita coisa. Quem sabe um dia, né? Seria sensacional, né? Agora a gente tá entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? O que segurava vocês pra não serem empreendedores? Acho que em primeiro o medo de fracassar. Na cabeça de todo mundo isso é muito forte. E outra coisa que todo mundo sente muito, e eu pelo menos sentia há muito tempo atrás, era se importar com o que os outros pensam, né? Com a sua imagem perante as outras pessoas. Eu acabei meio que cortando isso e isso me segurava um pouco. Eu acho que no meu caso, assim, um pouco mais puxando pro lado da família, que a gente não tem um histórico de coisas não lineares, né? De empreendedores que tentaram coisas diferentes. Então acaba que eu tinha uma influência muito de entrar no mercado de trabalho e tal, mas passando disso aí, agora nada segura. E qual foi o melhor conselho que vocês já receberam? Eu vou reiterar novamente que a startup é uma maratona e não é um trote. Eu acho que uma das coisas mais fundamentais que eu já ouvi é bem comum, assim, mas as pessoas acho que não levam muito o significado disso, é de ouvir mais e falar menos. A quantidade de conhecimento e informação que você perde tentando falar em cima dos outros é gigantesca. Vou acrescentar só uma coisa nessa rodada. Eu queria comentar uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás e que eu diria que de certa forma é um conselho, né? Existem 2 tipos de pessoas que veem as coisas acontecerem diante dos olhos dela e as que fazem as coisas acontecerem diante dos olhos dela, né? E a gente, como empreendedor, acho que todos nós aqui tentamos ser esse tipo de segunda pessoa, né? Exatamente. E qual hábito vocês percebem que ajuda a manter o sucesso de vocês?
Cara, eu acho que eu curto muito falar, né? Como eu falei, a capacidade de fazer networking, de conversar com as pessoas, de aprender com as pessoas. Eu sinto que todo dia que passa eu ganho mais alguma carga humana dentro de mim, né? Eu acho que isso é super valorizado e isso super dá certo na empresa. Eu acho que uma das coisas que são fundamentais, assim, é essa capacidade de autorreflexão, autoavaliação que a gente tem para conseguir medir tudo e apostar no que dá mais certo para sempre estar evoluindo. Vocês possuem algum aplicativo ou site, sem ser o Spot Shop, que ajuda sempre vocês e que vocês poderiam compartilhar com os ouvintes? Bom, vou recomendar 3. O Feedly é um aplicativo para iOS, para Android, que permite você acrescentar RSS feed para ler notícias de site. Acho que ele é bem organizado, bem conciso. Para esporte, eu uso o Runkeeper para correr. Eu costumo correr, tenho esse vício, uso o Runkeeper. E para a gente organizar os projetos, a gente tem usado 3, né? O Bitrix 24, o Asana e o Trello. Eu diria que o principal ultimamente para mim, pessoalmente, tem sido o Asana. Ele é meio que um gerenciador de tarefas baseado nos to-dos que você tem, né? Então, é um pouco diferente do Trello no sentido de organizar os objetivos ao invés de organizar o planejamento todo, né? Sim. O Asana ainda não peguei para usar, mas os outros eu geralmente uso. Então o Asana realmente... Eu comecei a usar faz pouco tempo mesmo. E assim, é aquele negócio perfeitinho, usabilidade sensacional do nível dos caras lá fora, né? Mas vocês não sentem que falta ainda um aplicativo perfeito para gerenciar tarefas e que integre gerenciamento de projetos? Porque eu estava comentando isso com o Vitor esses dias. Falta alguma coisa que seja coerente em todos os sentidos, cara. Pra mim é muito picotado. Alguns têm coisas boas, outros têm coisas boas. Não existe algum que integre tudo com perfeição. Vocês concordam? Mas aí, vamos supor, o Pluga.co, o Zap, o FTT iam perder espaço total, né? Não ia ter mais eles. Porque eles conseguem fazer... Sincero, eu não conheço programas. Não conhece? Não conheço. Cara, todos esses fazem integrações entre diversos programas. Então, que você pega um programa de gerenciamento, outro de CRM, outro de gestão de projetos, um de agenda, com o Zapper, com o FTT ou com o Pluga.co, que é brasileiro, você consegue fazer essas integrações que faltam um só que tem isso tudo, eles conseguem fazer essas integrações. Então eles viram uma lacuna no mercado e fizeram essa solução. Que bacana, tudo numa olhada aqui, parece interessante. Sim, legal. Vou olhar bem isso daí também, porque eu sinto exatamente a mesma coisa. Parece que os caras ficam se estapeando para ver o que cada um faz, mas ninguém consegue fazer bem tudo e matar o problema de organização, né? Pois é. Então esses programas ajudam muito até para automatizar muita coisa. Então fica de dica para vocês, depois vocês procurarem, que dá para você usar todos ao mesmo tempo, que um sempre vai ter mais integração que o outro. Bacana. E qual livro vocês recomendariam para os nossos ouvintes e por quê? Bom, vamos lá, vou recomendar 3. 2 eu li esse ano, 1 eu li ano passado. Eu li esse ano Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Acho que todo cara que quer construir alguma coisa de sucesso, na minha opinião, precisa entender sobre o mundo, sobre o universo que gira a gente. Então ele explica desde o Big Bang até, enfim, como uma bola funciona quando você joga ela para cima e cai no chão. E assim, são explicações extremamente claras e concisas. 2, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, também é muito legal para explicar como o Homo sapiens, desde o surgimento do Homo sapiens evolutivamente até os dias de hoje, né, com a revolução científica, etc. E eu li no passado um Startup Enxuta, né, que é um mantra aí de dica para você criar uma startup e, enfim, validar o seu modelo de negócios, e é por aí. O livro que eu recomendaria, assim, chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Clóvis de Barros Filho. É um livro bacana, assim, para te fazer refletir sobre alguns pontos fundamentais, assim, de como você quer viver a sua vida, né? E ajuda, acho que, assim, é puxado mais para o seu dia a dia mesmo, mas acaba ajudando em tudo que você faz. Beleza. Agora a gente está entrando na última pergunta. É uma pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se vocês quiserem levar um tempo para responder, fiquem à vontade, tá bom? Por favor. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que vocês não conheçam ninguém. Vocês continuam com toda a habilidade e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Vocês só têm um notebook e R$5.000. O que vocês fariam nos próximos 7 dias? Putz, cara... O que eu faria nos próximos 7 dias? Eu acho que eu tentaria... Espera aí, só tenho 7 dias de vida, basicamente isso? Não, cara, não. Vocês têm 7 dias.
entendeu? Com as contas pagas, só que nesses 7 dias você só tem um notebook e R$5.000. Então tem uma colher de chá que tem as contas pagas, né? Casa, comida. Cara, acho que eu buscaria algum problema pra resolver. Tocaria nessa minha veia empreendedora e, enfim, tentar ganhar dinheiro em cima disso, né? Essa pergunta é complicada, né? Acho que todo mundo patina na resposta dela porque é difícil. Mas eu acho que, sei lá, considerando que tivesse tudo caminhando muito bem pro Spot Shop, eu começaria a desenvolver o próximo grande pulo pro varejo, assim, algo do tipo. Perfeito. Eu conversei aqui com o Vitor Felipe e com o Daniel Daia do Spot Shop. Mas antes de acabar a entrevista, eu queria que vocês deixassem um conselho para os ouvintes, o melhor meio de entrar em contato com vocês. Bom, vamos lá. O conselho que eu daria para os ouvintes, né, principalmente para os universitários que querem aprender, que querem empreender, é saiam da cama todo dia e tentem criar alguma coisa, cara. Não enxerguem o mundo à sua volta. Tentem criar algo que possa modificar, né, como a gente tenta. Acho que a vida se torna muito mais significativa dessa forma. E tenha vontade de conhecer as pessoas, converse bastante, enfim, ouça bastante. É isso que eu tento fazer comigo e eu acho que esse é o conselho que eu daria. Para manter em contato comigo, eu recomendo me procurar no Facebook. Meu Facebook é Daniel Daia. Daia se escreve com D-A-H-I-A, ou você pode acessar o www.facebook.com/daniel.daia. Daia, D-A-H-I-A. No Instagram, eu tô no Dan Daia, tudo junto. No Snapchat, eu também tô como Dan Daia, tudo junto. Eu tenho um blog pessoal que eu escrevo, chama danieldaia.com.br, e sou colunista do macmagazine.com.br, que é um blog focado em tecnologia, bastante focado na Apple. Então pode me seguir por lá também. E para finalizar, o LinkedIn, também Daniel Daia. Valeu, gente, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, acho que o principal conselho que eu posso passar aí, assim, e principalmente para quem está começando como a gente, é para você não se deixar abalar, cara. Tenta blindar sua mente o máximo que você conseguir, porque como a gente conversou hoje, muita coisa vai aparecer para te atrapalhar, mas no fim das contas é você que sabe o que você trilhou para chegar até onde você está e onde você quer chegar. E no final acaba ganhando quem consegue apanhar mais, né? Não é quem bate. Então a capacidade de resiliência que você tiver vai ser fundamental para você conseguir chegar onde você quer. Beleza, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela entrevista. Muito obrigado, Thiago. Um prazer estar aqui. Espero que a gente possa continuar conversando e, enfim, no futuro participar mais vezes. Muito obrigado mesmo, Thiago. Acabei não falando antes como as pessoas podem falar comigo, mas pode me procurar no Facebook também, tá? Vitor Felipe, e a mesma coisa no LinkedIn. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?